Há puxadas de rede que fazem tanto as pessoas quanto os barcos tremerem pelo peso. No vídeo de hoje, vamos revisitar 50 dos momentos de pesca mais reais, intensos e impressionantes já registrados. No meio das águas geladas do Alasca, a capital do salmão dos Estados Unidos, uma rede acaba de ser fechada. No convés, os pescadores se esforçam, gritam ritmos, puxam a rede juntos em tensão e empolgação. Todo ano, mais de 101 milhões de salmões são capturados aqui. Na região do Mar da Índia, a rede de peixe vermelho do Golfo incha, ficando mais pesada a cada metro de corda recolhido. Alguns pulam para segurar a rede e manter os peixes. No convés, os pescadores unem forças para puxar a enorme bolsa da rede para o barco. Quando a bolsa se abre, centenas de peixes vermelhos caem em cascata no porão. Quando a noite cobre o mar da Indonésia, os barcos acendem arranjos brilhantes de LED para atrair lulas que se aglomeram densamente sob o casco. Cada leve puxão se transmite pela linha. Depois, centenas de lulas são fisgadas ao mesmo tempo. O sistema automático de puxar linhas zumbi constantemente, trazendo lulas continuamente para o convés. No Mar Frio, uma armadilha de caranguejo-rei, pesada até 362 quilos, é lentamente içada da água por guincho hidráulico. Quando a tampa abre, caranguejos enormes aparecem. No convés, a tripulação, apesar de trabalhar quase 18 horas, ainda reúne forças para verificar e classificar imediatamente, garantindo a qualidade. Ao largo da costa da Índia, 2 barcos coordenam perfeitamente para cercar um cardume de cavala com rede. Depois, as redes de mão são balançadas continuamente, cavalas caindo em torrente no porão. Em pouco tempo, o porão está cheio, risadas ecoam, pois essa viagem basta para sustentar a família o mês inteiro. Ao cair do entardecer, as armadilhas redondas pesadas de caranguejo da neve sobem uma a uma da água. No convés, pescadores trabalham sem parar, abrem armadilhas, classificam caranguejos, depois soltam novas armadilhas no mar imediatamente. O ritmo de pesca se repete, tenso e preciso a cada minuto. Quando a noite cai nas águas do Vietnã, feixes de holofotes iluminam diretamente a superfície, atraindo cardumes densos de sardinha ao redor da rede. No momento certo, os pescadores puxam a rede juntos. Mesmo tarde da noite, risadas ecoam quando a rede sobe cheia de sardinhas. Nos barcos de lula, a rede pesada de centenas de quilos é recolhida gradualmente ao convés com motores rugindo. Quando totalmente erguida, a boca da rede abre, lulas caem no porão num piscar de olhos. A draga de metal com 3 metros de largura é lançada ao fundo do mar. A bolsa de correntes atrás enche rapidamente enquanto vieiras são arrastadas continuamente. No convés, vieiras caem em pilhas. Em poucas horas, milhares são colhidas e classificadas perfeitamente em menos de 2 minutos.
Nos barcos australianos, o sistema hidráulico de pólias começa, içando armadilhas de lagosta pesadas até 70 quilos das profundezas para a superfície. No convés, pescadores trabalham sem parar, repetindo a tarefa pesada centenas de vezes por dia. Em algumas viagens, lidam com até 180 armadilhas. Nas águas cristalinas do Japão, atuns são rapidamente cercados pela rede de cerco de múltiplos lados. Pescadores imediatamente usam conchas gigantes, cada mergulho erguendo dezenas de atuns pesados. Os peixes vão direto para o porão. Após horas à deriva no Oceano Índico, a bolsa da rede de peixe-olho grande incha cheia. No convés, a tripulação restante se esforça para puxar, despejando peixes em torrente no porão, prontos para classificação e preservação imediata. Nos barcos pesqueiros da Coreia, quando cardumes de anchoas são cercados firmemente, o peso da rede salta 2 ou até 3 vezes. Cada metro é puxado sob tensão. Algumas capturas chegam a 2 toneladas. Pescadores coordenam com extrema precisão para evitar rasgar a rede. Na escuridão densa e chuva forte, a rede de camarão pesada de centenas de quilos é puxada lentamente ao convés. Quando a boca abre, camarões caem em cascata, cobrindo o porão. Água da chuva se mistura com água do mar pelo piso, mas ninguém para de trabalhar. Em outro lugar, usam dragas de metal para ostras. Cada puxada tensiona pelo peso das ostras grudadas dentro. No convés, pescadores classificam rapidamente. Com uma passada, podem colher milhares de ostras. Nas águas geladas do norte do Japão, a rede de arrasto de caranguejo da neve é puxada ao convés. Quando aberta, mais de 200 caranguejos da neve aparecem, pinças batendo incessantemente. Viagens duram apenas 3 a 4 dias, forçando trabalhadores a operar continuamente, maximizando cada hora para a produção máxima. Quando cavalas estão firmemente presas na rede, o barco fica mais animado. Cavalas prateadas, longas e esguias se debatem sem parar ao serem conchadas continuamente ao convés. Cada ação flui ritmicamente, ninguém dá um passo a mais. Nos barcos de bacalhau, o guincho da rede de cerco trabalha continuamente. Ao chegar ao convés, pescadores processam imediatamente no local. Cada minuto conta, pois a velocidade determina o valor da captura inteira. Na escuridão densa, o barco de pescadores indianos entra silenciosamente em turnos de horas. Ao recolher a rede, o peso tensiona cada corda, sinalizando uma captura abundante. Basta abrir a boca, e peixes caem no porão como um rio prateado. Ao amanhecer, o guincho da rede de cerco no barco de sardinha soa sem parar. Dentro, dezenas de sardinhas se debatem. Pescadores trabalham continuamente, aproveitando cada minuto para garantir a captura completa. O próximo é cavala japonesa. Cavala presa densamente na rede de cerco se debate forte ao ser erguida da água. Em minutos, peixes caem no porão, cobrindo-o num instante.
Na Índia, pescadores usam redes de cerco para atum. 2 barcos pequenos coordenam para fechar a rede, empurrando atuns para espaço estreito. Sem conchas, puxam e despejam direto no porão. Em pouco tempo, o porão fica lotado. Você pode não acreditar que há lula pesando 200 quilos, mas é completamente real. Pescadores ativam guincho elétrico, girando devagar para içar a criatura gigante ao convés. Cada segundo é tenso. Um erro e todo o esforço pode se perder. Na costa do Sri Lanka, pescadores se reúnem para puxar a rede de cerco à praia juntos. Com a força de 10 homens, a rede cheia de peixes emerge gradualmente na areia. Ignoram ondas batendo no rosto e corpo, focados só em puxar a captura. Após horas esperando, a rede de salmão está pronta para a colheita. Pescadores unem forças para puxar ao barco. Depois, reúnem rapidamente no porão. Nos barcos de caranguejo, armadilhas pesadas de metal são içadas à superfície por guincho hidráulico. Tripulantes abrem com cuidado para retirar caranguejos capturados. O processo de içar e classificar continua dia e noite, com marinheiros se revezando sequencialmente. Ao amanhecer em Gujarat, a bolsa de rede de lula pesada de centenas de quilos é içada ao convés. Pescadores puxam forte a corda de fundo. Lulas caem continuamente no porão. Apesar de mãos e pés cobertos de tinta preta, todos sorriem. Essa puxada promete um dia abundante. Sob luzes do convés, a rede de cerco fecha gradualmente, abraçando cardumes densos de anchoa e cavala japonesa. Pescadores vietnamitas imediatamente usam conchas gigantes, cada mergulho erguendo massas brilhantes de peixes. Peixes transferem sem parar no ritmo frenético. No mar, a bolsa cheia de peixe vermelho emerge gradualmente. Pescadores puxam a rede pesada ao convés. Depois a boca abre, inundando o piso com peixes, forçando o manuseio imediato para manter o ritmo sem interrupção. Entre ondas verdes das Maldivas, o barco com mais de 20 tripulantes opera em capacidade máxima para pesca manual de atum. Linhas são lançadas repetidamente, puxadas forte para erguer peixes. Ninguém para. Só esse ritmo intenso atinge a cota do dia. Após quase uma hora puxando continuamente, o cardume de sardinha se comprime em massa prateada vibrante. Cada levantamento despeja dezenas de peixes brilhantes no porão. Assim, pescadores japoneses colhem toneladas em uma viagem. Em muitos países europeus, a pesca de arenque ocorre em velocidade impressionante. Em vez de puxar manualmente pesado, sistemas automáticos de sucção ativam, sugando peixes continuamente ao convés. O próximo é camarão. 2 barcos seguram as extremidades da rede, aproximando-se lentamente para apertar o espaço do cardume. No momento certo, redes de mão entram, erguendo lotes rápidos e despejando direto no porão.
Sem capital para frotas grandes, muitos optam por redes de cerco perto da costa. Só com uma rede e força humana, persistem puxada após puxada, empurrando peixes para canto estreito. Suor encharca as costas, mas a recompensa é centenas de quilos de peixe por dia, suficiente para viver. A draga pesada de metal raspa o fundo com atrito seco. Cada metro recolhe ostras grudadas na bolsa. Ao ser içada, centenas caem em pilhas grandes, forçando o trabalho contínuo para processar essa colheita enorme. Para colher grandes quantidades de caranguejo da neve, usam armadilhas grandes. Mesmo com centenas dentro, guinchos hidráulicos içam rapidamente ao barco. Caranguejos transferem ao porão para preservação. Na Índia, a rede cheia de peixe vermelho do Golfo é tão pesada que o barco balança. No convés, pescadores se esforçam puxada após puxada. Finalmente, a bolsa sobe, e peixes vermelhos inundam o porão num instante. Pescadores japoneses têm método diferente para salmão: redes fixas. 2 barcos seguram 4 cantos, apertando gradualmente para reunir o cardume no centro. Quando estreito o suficiente, conchas grandes entram, erguendo lote após lote ao convés. Usam método similar para a cavala. Essas redes às vezes surpreendem, capturando atuns valiosos acidentalmente. Pescadores trabalham a noite toda pelos peixes mais frescos. Em seguida, veja como pescadores europeus colhem lagosta. Cada armadilha sobe rapidamente. Lagostas são retiradas continuamente, classificadas rápido por tamanho. Na fria Newfoundland, pesca de lula exige coordenação apertada entre pessoas e máquinas. Guincho gira sem parar, trazendo centenas de lulas direto ao convés, caindo no porão instantaneamente. Do barco, draga de metal com bolsa de correntes raspa pesadamente, reunindo vieiras a cada metro. Ao ser içada, convés inunda com vieiras frescas. Pescadores operam rápido, selecionando e classificando precisamente em instantes. Nos campos pesqueiros do norte do Japão, guincho recolhe lentamente bolsa pesada ao convés. Só ver o peso mostra grande captura hoje. Logo após, pescadores reúnem e classificam no barco. Sob água escura, rede de camarão incha visivelmente. É puxada decisivamente, deslizando ao convés com motores rugindo. Basta soltar, camarões caem vermelhos como cachoeira. No Vietnã, pescadores dependem totalmente da força humana para peixe prata. Horas sem parar os cansam, mas ver peixes presos densamente faz fadiga sumir. Na Rússia, usam rede de arrasto de fundo para tilápia, com máquinas modernas, sem puxar manualmente. Esperam o sistema terminar, depois despejam no porão para preservar.
Nas ricas águas do Peru, ao fechar rede de cerco perto do barco, tubo gigante de sucção baixa para sugar anchoas a bordo. Peixes passam por processamento automático, lavados com água do mar, direto ao porão de preservação. Nas viagens de peixe olho grande na Índia, pescadores mergulham sem hesitar para segurar rede firme. Depois, unem forças para puxar ao convés. Peixes despejam continuamente para classificação rápida e preservação, mantendo o valor total. Em seguida, veja como pescadores vietnamitas capturam cavala japonesa com rede fixa. 2 barcos seguram rede, reunindo cardume gradualmente em zona estreita. Quando suficiente, conchas grandes entram erguendo lotes brilhantes ao convés. Sem fundos para barcos modernos, muitos persistem com redes de cerco costeiras. Sem máquinas, tudo depende da força humana. Passo a passo, cardume é reunido na rede. Apesar do esforço, colhem centenas de quilos por dia. Cada vez que o inverno chega, muitas pessoas hesitam em sair para o mar por medo do esforço e do perigo. Mas para os pescadores experientes, esse é o momento em que o mar entra na sua estação mais generosa do ano. Neste vídeo, vamos passar pelo top 12 tipos de frutos do mar mais comuns e valiosos no inverno. Os tesouros do mar, que só aparecem quando o tempo fica rigoroso. Mais de 1.000 toneladas. Essa é a quantidade de camarão de água fria que uma única viagem de pesca pode trazer para a costa, mesmo nas condições rigorosas de gelo do inverno na Groenlândia. Quando muitas áreas estão bloqueadas por gelo e neve, os grandes navios de pesca continuam operando, coletando silenciosamente enormes capturas de camarão do fundo do mar frio e profundo. O processo de pesca começa quando a rede de arrasto é arrastada ao longo do fundo do mar. Qualquer camarão que entre em contato com a rede é retido. Após algumas horas, o navio começa a recolher a rede lentamente. Primeiro os cabos de reboque, depois as portas da rede, e por fim, toda a rede pesada é trazida para o convés. Os pescadores puxam as cordas para liberar os camarões da rede para o porão. Dezenas de milhares de camarões caem como uma cachoeira vermelha brilhante. Bem no barco, os camarões são classificados e processados imediatamente. Tudo acontece no frio cortante, mas em troca vem capturas de alto valor, suficientes para transformar uma viagem de inverno em uma colheita gigantesca. Outro tipo de fruto do mar também pescado no inverno na Groenlândia é o bacalhau. Para obter capturas de alta qualidade, os pescadores daqui costumam usar linhas longas. Linhas longas de quilômetros são lançadas ao longo do fundo do mar, podendo carregar até 30.000 anzóis. Após serem lançadas, as linhas ficam na água de 2 a 12 horas, esperando que o bacalhau encontre a isca. Quando chega a hora de recolher, todo o sistema é puxado do fundo do mar. A tripulação rapidamente retira os peixes dos anzóis. Logo em seguida, o bacalhau é processado diretamente no barco, geralmente com gelo ou colocado em sistemas de congelamento para manter a alta qualidade. Durante muitas horas, a tripulação precisa trabalhar em condições rigorosas. A cada nó de aumento de velocidade, o frio corta mais fundo na pele. A 20 nós, a sensação de frio pode equivaler a menos 30 graus Celsius.
Embora seja árduo, o método de linha longa ainda é considerado mais amigável ao meio ambiente do que a arrasto de fundo, por impactar menos o leito marinho. Por isso, algumas áreas mantêm esse método e até expandem a produção. A Groenlândia é atualmente um dos poucos lugares projetados para aumentar a produção de bacalhau, de 59 mil toneladas em 2024 para 71 mil toneladas em 2026, apesar do clima cada vez mais rigoroso. Em regiões frias, as pessoas também pescam caranguejo-rei no gelo. Diferente das tripulações de navios comerciais que vivem sob pressão constante, essas pessoas veem isso puramente como recreação e desafio pessoal. Todo ano, de agosto a dezembro, quando o outono vira inverno, eles pisam em superfícies congeladas para começar essa caçada desafiadora. Eles perfuram buracos na espessa camada de gelo, jogam linhas longas com isca. Após esperar, puxam lentamente a linha para recolher caranguejo-rei fresco. Todo o processo ocorre em condições extremamente perigosas. Se o gelo quebrar, a pessoa cai na água gelada e pode sofrer choque por hipotermia súbita. No entanto, paradoxalmente, a emoção de enfrentar esse perigo atrai muitas pessoas de volta à pesca de caranguejo-rei no gelo, ano após ano. Outra espécie tão valiosa quanto o caranguejo-rei é o caranguejo de neve. Em 2025, cada libra de caranguejo de neve tinha preço mínimo de $7 e 85 centavos. Mas para alcançar esse preço, nada é fácil. As armadilhas são lançadas com cerca de uma semana de antecedência, descansando no fundo do mar a profundidades de 400 metros, marcadas por boias individuais. Ao puxar, a tripulação engancha a boia, conecta a linha ao guincho. Cada ciclo de puxar, classificar, continuar dura 2,5 horas, repetindo sem parar dia e noite. Em meio à chuva fria e ventos fortes, a tripulação deve ficar sempre alerta com as máquinas no convés. Um pequeno erro pode custar uma lesão. Trabalhar quase 20 horas por dia, com exaustão física e mental, é rotina. No Mar de Bering, onde o perigo está sempre à espreita, quase todo tripulante aqui já se feriu em algum momento. Por mais cansados que estejam, o trabalho continua. A tripulação classifica rapidamente os caranguejos por cor e dureza da casca. Depois, mergulham-nos em água fria ou gelo para mantê-los frescos. Nas águas geladas de Hokkaido, a temporada de colheita de vieiras começa em condições rigorosas. As temperaturas caem, ventos frios cortam a pele e, às vezes, os navios precisam quebrar gelo para chegar aos campos de pesca. Ainda assim, essa área é projetada para colher 215 mil toneladas de vieiras este ano. A colheita começa logo após o nascer do sol. Usa-se equipamentos metálicos pesados, com largura de 1,5 a 3 metros, com sacos de corrente atrás para dragar. Todo o sistema é rebocado ao longo do fundo do mar, coletando vieiras junto com pedras, algas e detritos para o barco. Assim que chegam ao convés, a tripulação classifica as vieiras extremamente rápido, separando-as dos detritos em menos de 2 minutos. Após a colheita, a maioria das vieiras é aberta no barco, mantendo apenas o músculo adutor, embora algumas sejam transportadas inteiras. Em águas mais rasas, há outro método: mergulho. Mergulhadores profissionais com trajes de 8 milímetros de espessura procuram manchas de areia elevadas, sinal de vieiras vivas abaixo. Esse trabalho é só para quem resiste bem ao frio e tem treinamento adequado.
As viagens de pesca de arenque começam no silêncio dos mares frios. Redes de emalhar são lançadas, penduradas como cortinas quase invisíveis. Cada painel geralmente tem cerca de 360 metros de comprimento com 30 a 50 malhas, projetadas para que a cabeça do arenque passe, mas as guelras fiquem presas ao tentar voltar. À medida que a rede enche de peixes, todo o sistema é puxado para o barco. É quando o mar ganha vida. Os arenques brilhantes na rede atraem rapidamente gaivotas, pelicanos e leões marinhos. A área vira uma disputa barulhenta e caótica. No entanto, essa cena mal incomoda os pescadores. A abundância de arenque é tão grande que perder uma pequena parte é insignificante. Muitos navios atingem a cota permitida bem cedo, depois saem da área para ir a outros campos de pesca. O próximo produto é o atum. Esse é um dos pilares da indústria mundial de frutos do mar, com produção superior a 5 milhões de toneladas por ano. Entre eles, o atum rabilho é a espécie de maior valor. Os pescadores capturam principalmente essa espécie com redes de cerco. Só no Mediterrâneo, mais de 90% da produção de atum rabilho vem desse método. Os navios lançam uma enorme rede em formato circular, podendo cobrir até 20 hectares de superfície do mar. À medida que a rede se fecha, todo o cardume fica preso em um espaço cada vez menor, sem escapatória. Então, os pescadores usam grandes conchas para transferi-los para o barco. Depois, o atum é reunido em tanques de contenção para facilitar a preservação e o manuseio. Graças à escala e precisão desse método, muitas frotas conseguem cumprir as cotas em poucos dias. Cada temporada vira uma corrida curta, mas intensa, onde um pequeno erro pode tornar inútil o esforço de um ano inteiro. Ao lado do atum, as ostras também são um fruto do mar comum no inverno. Todo ano, o mundo produz mais de 5,5 milhões de toneladas de ostras, tornando-a uma das espécies de moluscos mais exploradas do planeta. Nem todas as ostras são iguais. As ostras colhidas diretamente do fundo do mar geralmente têm casca mais grossa e sabor mais intenso do que as cultivadas suspensas. Para colher grandes volumes de ostras no fundo do mar, navios especializados usam draga. Os pescadores lançam redes de draga para varrer ao longo do fundo, raspando e coletando ostras que estão diretamente na areia ou lama. Esse método permite colheita rápida e com volumes muito grandes, adequado para a escala industrial ou bancos naturais extensos de ostras. Em pouco tempo, todo o porão do navio pode ficar cheio. Em seguida, vamos ao Alasca para ver como os pescadores capturam salmão. Essa área fornece até 95% da produção de salmão dos EUA. E para alcançar isso, as frotas precisam agir rápido, com precisão e sem margem para erro. Os navios cercam cardumes de salmão com redes de cerco, completando todo o processo em apenas 10 a 20 minutos. Quando a rede se fecha, a linha de fundo é apertada para bloquear a fuga, e os pescadores puxam o peixe para o barco. Logo depois, o salmão vai direto para tanques de água salgada fria ou porões de gelo, para preservar a frescura absoluta antes do processamento. Em uma única viagem, eles podem trazer toneladas de salmão.
Mas por trás dessa eficiência e velocidade há um custo muito alto. Puxar redes pesadas de centenas de libras já é exaustivo, agora feito em chuva torrencial, ondas violentas e convés escorregadio, colocando a vida dos pescadores em risco. Ainda assim, os altos lucros fazem dessa indústria um pilar econômico, com a pesca representando quase metade dos empregos do setor privado no estado. Outra espécie característica do inverno é a lagosta. Capturar essa espécie não é só questão de paciência, mas um teste rigoroso de resistência física. Cada armadilha pesa cerca de 70 quilos e um barco precisa puxar até 180 armadilhas por dia. O ritmo de trabalho é quase ininterrupto por 20 horas ao dia, às vezes começando no meio da noite, quando a energia já está no limite. Essa atividade ocorre principalmente na América do Norte, onde Canadá e Estados Unidos respondem por mais de 75% das exportações mundiais de lagosta viva. O método principal é a armadilha. A isca geralmente é cavala ou arenque, colocada em sacos de isca dentro da armadilha. As armadilhas são lançadas no fundo do mar, individualmente ou em séries de dezenas. Cada armadilha é conectada a linhas longas e boias. Após 2 a 3 dias, os pescadores usam ganchos especiais para puxar as linhas, e guinchos automáticos trazem as armadilhas pesadas do fundo para o convés. As lagostas são retiradas e classificadas por tamanho imediatamente. Esse ciclo se repete centenas de vezes por dia, transformando cada viagem em uma batalha de resistência entre humanos e natureza. O próximo produto é a cavala. O mercado global de cavala está em forte crescimento, com valor projetado de 1,05 bilhão de dólares até 2026. Notavelmente, a maior parte da produção de cavala é colhida no inverno, quando os cardumes se concentram na maior densidade. Em escala comercial, a cavala é capturada com redes. Uma rede de centenas de metros é lançada, varrendo ao longo do caminho de migração do cardume. A rede age como uma cortina gigante, cercando e conduzindo todo o cardume para dentro. Na fase de recolhimento, todas as operações devem ser perfeitamente coordenadas. A cavala é extremamente sensível a ruídos e mudanças ambientais. Um pequeno erro pode fazer o cardume inteiro escapar. Ainda assim, quando bem sucedido, esse método gera volumes enormes, alta eficiência econômica e contribuições importantes para a renda das comunidades costeiras. A próxima espécie é o pargo vermelho. No inverno, eles não aparecem aleatoriamente, mas se concentram em áreas lamacentas, buracos profundos, canais perto de áreas residenciais e enseadas protegidas, onde a corrente é fraca e a temperatura mais estável. O momento ideal para pescar é na maré baixa, especialmente quando a água recua quase vazia, forçando os peixes a se concentrarem em depressões. As iscas usadas são principalmente artificiais, como camarão de plástico, crankbaits ou colheres. No entanto, o segredo não está na isca, mas na técnica de recolhimento. Na água fria, o pargo vermelho fica lento, sem disposição para perseguir iscas rápidas. Por isso, o pescador deve recolher muito devagar, intercalando pausas longas, exigindo paciência quase absoluta. Quando o peixe morde, é levado imediatamente ao barco para preservação.
Os pargos vermelhos de alta qualidade não são só valorizados pela carne, mas têm grande valor comercial, com preços podendo chegar a mais de $100 americanos por quilo. E esses são os 12 tipos de frutos do mar mais comuns no inverno. Qual método de pesca mais impressionou você? Vamos discutir juntos. Obrigado por assistir. Até logo e nos vemos nos próximos vídeos.